Educa TV. Apresenta Diálogos Étnicos. Você já ouviu falar em lápis cor da pele? Mas que cores de pele são essas? Quais são as cores que formam o nosso povo e a nossa diversidade? Hoje nós vamos falar sobre colorismo, sobre como isso se trata aqui no Brasil e como isso tem afetado a identidade do nosso povo. É um tema delicado, mas que a gente precisa conversar a respeito. Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso videocast aqui da Educa TV, o Diálogos Étnicos. Aqui nesse espaço a gente convida você a refletir sobre a diversidade, sobre o respeito e a tolerância entre todos os povos. E eu tenho aqui duas convidadas especiais para falar sobre esse tema com a gente. A professora Anselma Garcia de Sales, que é mestre e doutora em Letras e Estudos Árabes. Muito bem-vinda, Anselma. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. E também temos a Isabela Garcia, que é advogada, mestre em Direito pela PUC Campinas e também pesquisadora sobre gênero e raça. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. E eu já disse quem vocês são, mas eu gostaria que vocês próprias também falassem um pouquinho mais sobre cada uma de vocês e como vocês se relacionam com esse tema. Por favor, professora. Bom, na minha pesquisa eu estudo gênero também, né? Mas não estudo na perspectiva de raça, né? Uma perspectiva mais de classe, porque eu estudo a situação das mulheres no Egito contemporâneo. No entanto, embora, né, a minha pesquisa aí que está caminhando para o pós-doutoramento, ela tenha esse enfoque, eu tenho desenvolvido na formação de professores, que é a área em que eu atuo lá na Prefeitura de Vinhedo, né, como professora formadora responsável pelo Fundamental 2, nessas temáticas, né, de classe, raça e gênero. Então o colorismo, né, vem a ser um debate muito importante, né, no sentido da compreensão, né, dessa complexidade que são as relações sociais, né, permeadas por essas variáveis, né, raça, classe e gênero. Então, já aproveito, né, para abrir uma definição, né, para apresentar uma definição de colorismo, que seria aí, né, o colorismo, assim como o próprio racismo, né, uma ideologia. O que seria uma ideologia? Uma ideologia é uma visão de mundo, né, que visa distorcer, né, a realidade material, criando-se, né, uma representação, no caso do racismo, de que há raças superiores e inferiores, né? Sendo que o colorismo, né, nessa confluência com o racismo, seria uma segunda hierarquização da raça, no entanto, dentro da própria raça negra, né, em que seria estabelecida uma hierarquização de acordo com as tonalidades de pele, né? Quanto mais clara, né, essa pele negra, quanto menos melanina, ainda que seja negra, né, essa pele, essa pessoa, né, é conferida a ela, né, dada essa ideologia que se configura, claro, numa prática, né, é dada a ela passabilidades que não são dadas, né, às pessoas de pele mais escura. No entanto, né, dentro da dinâmica do racismo, né, dentro da dinâmica da raça aí, como uma variável importante nas relações sociais, né, seria um subproduto do racismo, né, o colorismo. Então, no entanto, tende a estabelecer ainda mais uma hierarquização com esse propósito de acirrar, né, as disparidades, os conflitos, né, dentro do próprio universo do que vem a ser negro, né? Nós vamos falar mais sobre isso, né, que há diversas aí abordagens nesse sentido. Muito bem. E você, conta pra gente quem é você, Isabela. Eu sou Isabela Garcia, eu venho aqui de uma cidade vizinha, eu sou de Cosmópolis. Eu tenho 26 anos, eu sou advogada, sou mestre em Direito, sou professora na graduação de Direito também. Os meus estudos, né, em relação a questões raciais
e ligado também à questão da mulher, ela vem da minha graduação, quando eu fazia iniciação científica, né, que eu estudava com meu orientador, professor Pedro Peruso. A gente estudava sobre conceito de discriminação racial dentro do direito internacional. E daí a gente acabou se encontrando lá dentro com a questão da interseccionalidade, né, que é diferentes formas de discriminação podem, né, atingir uma pessoa ao mesmo tempo. E a gente chegou nessa questão da interseccionalidade e começou a estudar a questão da mulher negra. E aí que veio todos esses estudos e o colorismo, né, atua também dentro dessa questão interseccional, também hierarquizando mulheres negras também e colocando elas em determinados locais, né, dizendo aonde elas deveriam, né, estar, por conta dessa questão do racismo e tudo mais. Quando eu comecei a ler, a procurar entender sobre esse termo, ele tem uma origem nos Estados Unidos, é isso? Expliquem pra gente como, porque eu acho que é importante as pessoas, porque a gente fala de hierarquia, oh meu Deus, eu não vou conseguir falar essa palavra, sobre a hierarquia de raças, e aí eu acho importante a gente falar sobre essa origem, porque eu acho que ela é muito clara nesse sentido de mostrar isso que a gente está falando. Por favor, expliquem pra gente como é que surgiu esse termo. A questão, o termo colorismo, ele inicia, né, lá nos Estados Unidos, mas a ideia de colorismo sendo aplicada dentro da sociedade brasileira, ela vem desde a colonização. Desde a colonização, os colonos, né, no caso aqui os portugueses, eles já tentavam fazer essa hierarquia entre os próprios negros escravizados. Então, aquele negro que trabalha na casa grande, os outros negros não. E aí aquele negro, né, que tinha alguns, que era, né, miscigenado, né, poderia usar essa palavra, e que trabalhava ali na casa grande, ou que, né, que tinha ali traços, né, mais ligados à questão do padrão, né, de beleza dali, que era o padrão europeu, tanto, né, corporal quanto também cultural. Esse negro que se assemelhava, né, ali ao seu patrão, né, não se assemelhava, né, 100% porque ele continuava negro, mas que tinha ali traços menos negroides, então uma pele mais clara, um cabelo menos crespo, um nariz menor e por aí vai, ele teria um tratamento ruim também, né? Menos pior, mas em detrimento aos negros mais retintos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que eles continuavam escravizados, né? Eles não tinham liberdade, continuavam sofrendo as duras penas dali, mas tinha essa distinção de tratamento. E isso foi acontecendo também durante toda a passagem, né, da sociedade brasileira. Nesse período da escravização, no pós-escravização também a gente tem essa questão do colorismo também ligado à questão não só do negro, mas porque também a gente tem a questão dos indígenas, né, que também, né, fazem parte da sociedade brasileira e que também ocorreu essa miscigenação, né, entre os diferentes povos que estavam aqui, né, no Brasil durante esse período. Então, durante toda essa história a gente vai ter essa questão do colorismo, mas esse conceito acadêmico, né, ele acaba vindo dos Estados Unidos. A gente vai ter a Bell Hooks, a gente vai ter várias estudiosas, né, estudiosos da questão de teoria da raça que vão falar sobre essa questão do colorismo, mas é uma situação diferente, né, da colonização brasileira, né, do processo do negro aqui dentro do Brasil, do processo do negro americano e estadunidense. E como a Isabela falou, né, a diferença, né, da percepção, né, racial nos Estados Unidos é aquilo que o sociólogo Horaci Nogueira chamou de preconceito, né, de marca e de origem, né? No caso dos Estados Unidos, o fato de se ter, né, uma mãe ou um pai negro já automaticamente, né, define essa filha, esse filho como negro, né, como negra, ainda que tenha nascido, né, com traços brancos, né, não negros marcados, né, o cabelo liso, a pele clara, né. No entanto, essa pessoa é considerada negra. No caso do Brasil, é o preconceito de marca que existe, né? No caso aí, atualizando o termo, a discriminação de marca que é fenotípica e não genotípica, como nos Estados Unidos, né? Então, quando esse termo é criado lá, é no sentido de estabelecer
essa hierarquia, né, entre esses negros de origem, né, nesse sentido de mais se aproximar da branquitude ou mais se afastar da negritude e o contrário também, né? No caso do Brasil, sendo o país que tem esse preconceito fenotípico, né? Quer dizer, essa discriminação, esse racismo, né? No caso, como ideologia, né? Discriminação como prática, né? Discriminação racial, né? Como prática fenotípica, né? Então tende a estabelecer, né, o colorismo, né? Essa diferenciação dentro do próprio grupo étnico-racial negro. Eu falo étnico-racial porque, no entanto, esse ser miscigenado, né, ele também, como a Isabela falou, ele é um miscigenado de indígenas também e de negros, né, e com branco. Esse próprio conceito de miscigenação, né, ele é bastante complicado também, porque ele é um conceito racializado, né? Pensando aqui, né, acho que é muito importante mencionar, né, embora a gente já tenha avançado aí conceitualmente, que raça, né, do ponto de vista biológico, não existe, né? Nós não nos tratamos biologicamente, nós nos tratamos fenotipicamente, né? Então é uma construção social, né? A pessoa, a criança, descobre que é negra nessa interpelação, geralmente, da pessoa branca, né? Lá na educação infantil, né? Em que ela é apontada como negra, geralmente numa situação aí de discriminação, né? Então, essa miscigenação, né? Que ocorreu no Brasil e ocorre em qualquer grupo humano. No entanto, tem no caso do Brasil miscigenado, né, tem o fator que é chamado de adverso, né? A própria Alessandra, que escreveu o livro Colorismo, né, Devolsky, apresenta esse conceito, né? E o Kabengele Munanga também, no Ressignificando a Mestiçagem no Brasil, ele vem a ser enfatizado, né, a mestiçagem, justamente porque a partir de grupos, né, considerados adversos, não dominantes do ponto de vista racial, né, se misturaram e gerou esse elemento, né, misturado, embora brancos se misturem, mas como são brancos com brancos, não é algo que na dinâmica racial produza aí um olhar, né, bastante detido, como no caso de nações assim miscigenadas, como o Brasil e Estados Unidos, né, África do Sul aí numa extensão também, né, em que houve esse racismo de marca de origem, né, aí misturado numa formação bastante contundente dessas sociedades, né? Vocês têm falado muito sobre essa palavra, sobre miscigenação, e eu queria muito que a gente falasse um pouco sobre isso, porque isso durante algum tempo, e acho que ainda, infelizmente, para alguns grupos de pessoas, é usado como uma forma de dizer que não existe racismo no Brasil. Né? Essa foi uma justificativa que eu já ouvi algumas vezes, né? Como é que isso impacta nesse contexto sobre o racismo estrutural que existe no nosso país? A questão da miscigenação, né, como você falou, no imaginário brasileiro ela é muito romantizada. Né? A gente, como indicação, eu trago o livro da professora Lilian Schwartz, o Espetáculo das Raças, né, que ela vai tratar sobre essa questão da miscigenação como um projeto de embranquecimento da população brasileira. O pós, né, abolição, ali a gente vai ter um número alto de pessoas negras vivendo aqui no Brasil. E o que se entendia nessa época, ali no século XIX, né, final do século XIX, século XX, estava estourando, né, a questão do racismo científico. Né? A gente já tinha essa hierarquização das raças desde ali do início da colonização, mas ali no século XIX a gente vai ter a questão da ciência também trabalhando e hierarquizando essas pessoas. Então, a própria ciência, né, ali com os estudos dos cientistas da época, a gente vai ter a questão do darwinismo social, né, que vai fazer aquela medição de crânios e tudo mais, para falar que pessoas não brancas eram menos, né, capazes biologicamente também, né, do que as pessoas brancas.
Então, o negro, o indígena, né, e o amarelo, eles eram ali hierarquizados ali numa pirâmide. E esse pensamento, ele continuou, e ali no final do século XIX, ele para o século XX, que veio com a abolição, o Estado brasileiro, ele queria se afastar desse fenótipo negro, né? De que se a maioria dos brasileiros fossem negros, o Brasil não iria conseguir se desenvolver como sociedade, não se tornar uma potência como os Estados Unidos e os outros países estavam se tornando. Então, o que o Estado brasileiro, né, pensou? E aí, no livro Espetáculo das Raças, a professora Lilian Schwartz traz a questão do Museu Nacional, do João Batista Lacerda, né, que ele frequenta, né, fora do país, congressos que tratavam sobre essa questão do embranquecimento. E ele levava essa visão de que o Brasil, né, iriam trazer os imigrantes europeus, né, para cá, para o nosso país, e que eles iriam chegar aqui, iam, né, se miscigenar com os negros e com os indígenas, e dali 4, 5 gerações, a população do Brasil seria branca, e daí o Brasil ia conseguir se desenvolver como potência mundial. Até mesmo dentro da nossa legislação, se a gente for ver a lei de imigração, ali pós-abolição ali, a gente teve a lei de imigração que colocava lá no seu artigo 1º que todas as pessoas, né, eram bem vistas, né, para vir para o Brasil, exceto, né, eles até usavam a palavra, né, os indígenas da África e da Ásia, né, que aí para entrar deveria ter autorização do Congresso Nacional. Então essa imigração, ela não era uma imigração que venham para o Brasil, vamos desenvolver, vamos trazer novas pessoas aqui para a nossa sociedade brasileira, construir, né, um novo país sem escravização. Não era. Era trazer pessoas brancas para que elas se juntassem ali, se miscigenassem, e como eles entendiam, né, que a questão do sangue branco, né, ele era superior, então ele ia se sobressair e os negros indígenas iriam desaparecer da sociedade brasileira. O embranquecimento era um projeto mesmo, né? Tanto que os imigrantes europeus, eles recebiam incentivos, né? Terras, enquanto as pessoas que eram escravizadas aqui, os africanos foram jogados depois que libertos, que foi uma liberdade, entre aspas, né? Ficaram sem ter a quem recorrer, sem nenhum tipo de recurso, né? Para sobrevivência. Sim. Como a Isabela falou, então tem aí um percurso, né? Na fundação, né, da brasilidade, né, o que é o Brasil. Então, nesse primeiro momento, na República, né, no século XX, tem essa celebração da miscigenação, né, quando vê-se que o cientificismo racista, né, o darwinismo social, ele cai por terra, né, ele não é uma teoria que se sustenta. Então, inicia-se, né, uma proposta de significar o Brasil a partir da celebração da mestiçagem, né? Como o Gilberto Freire dizia, né? Um equilíbrio de antagonismos, né? Então tem essa visão positiva, no entanto, esbatendo o fato de que houve estupros, houve assassinatos, né, da população indígena, né, um genocídio mesmo cometido, né, que avançou aí o século XX todo, né, desde o início desse massacre, e essa promoção da democracia racial, né, a partir dessa constatação, né, de que a mestiçagem ela era o resultado, né, de que essas 3 raças, o branco, o negro e o índio, se deram bem, tanto que resultou, né, num híbrido, né, que é o mestiço. No entanto, nos anos 60, os estudos do Floresta Fernandes, do Clóvis Moura, né, vieram a denunciar a falácia disso, uma vez que cruzou-se dados de desigualdade, né, racial, no qual se constatou que essa igualdade não existe, né? E depois vem o movimento negro aí, todo nessa campanha, né, de acabar com esse mito da democracia racial, denunciar o racismo do Estado brasileiro, né, o racismo estrutural, né, na sua base política e econômica, e estabelecer essa afirmação, né, positiva
da identidade, no sentido de haver um reconhecimento de que há uma profusão de negros no Brasil, né? E que esse projeto de embranquecimento, ele fracassou aí, né? No sentido da redenção de Cã, né? Do quadro mítico, né? Que celebra, que celebra, né? Esse resultado da branquitude ali na terceira geração, mostrada nesse quadro, né? E que a negritude, né? No caso, no sentido, essa profusão de negros no Brasil é atravessada pelo racismo, é alvo do racismo, que se configura numa real, material desigualdade racial. Quando, uma das entrevistas que eu fiz aqui, eu tinha uma pessoa que era da rede municipal dizendo que muitas mães negras, de crianças negras, quando iam matricular os seus filhos e perguntados sobre a raça, tinham dificuldade para entender que eram negros, ou mesmo um constrangimento. E eu queria que vocês falassem sobre como todo esse processo interfere ainda hoje na autoestima do povo negro. Porque a gente sabe que, infelizmente, o racismo é uma violência tão grande, né? E esse processo de embranquecimento e essa hierarquia ainda de raças, que infelizmente ainda existe no Brasil, a gente tem avançado com os movimentos, né? Com o movimento negro, a gente tem tido conquistas, mas a gente sabe que ainda existe um longo caminho. Como é que isso tem afetado, né, a identidade do povo negro, e como é que é importante, né, esse resgate da autoestima dessa população? Bom, a visibilidade, né, negra, então há formas, né, vamos pensar numa criança, né, dela se reconhecer. Então, eu ouvi de uma amiga estadunidense, né, que é negra, né? Ela falava assim: antes de eu ir para a escola, havia apenas pessoas. Quando eu fui para a escola, eu descobri que há pessoas brancas e negras. Então, e como o Frantz Fanon fala, né, é um processo de violência essa descoberta, né? Porque é uma descoberta que ocorre numa interpelação racista, né, e discriminatória, em que essa criança ela é posta de lado, seja pela tutora, seja pela professora, ou o professor, né? É que fala professora porque né, predomina o gênero feminino, né, nos cuidados primordiais da criança, né? Então ela descobre dessa forma, né? Isso se ela não cresce numa família que tem um diálogo e uma vivência mais expressiva nesse sentido, né? Então, no caso, então esse primeiro processo de reconhecimento, que ele passa pelo trauma, né? Como o Frantz Fanon fala. E depois, quando ela vai, essa criança, se ver representada nos livros, né? Hoje nós temos, né, aí uma quantidade de livros de representações positivas de pessoas negras, né? Na minha época não havia, eu estudei nos anos 70, né, na escola, educação infantil, né? A Isabela um pouco depois, muitas décadas depois, mas eu não sei se quando ela era criança, né, já tinha todas essas, ela vai dizer depois, todas essas referências que hoje nós encontramos. No entanto, elas precisam ser trabalhadas, porque não há hoje o subterfúgio de dizer que não existe. Existe uma quantidade considerável de material, né, muitos de qualidade, né, em que a criança possa se reconhecer positivamente. No entanto, na mídia, né, ainda que nos últimos anos nós tenhamos visto mudanças, né, e eu tenha percebido pessoas retintas mesmo, colocadas em posições de normalidade, eu nem digo de positividade, a pessoa comprando um carro, a pessoa consumindo, né, a pessoa dirigindo, que antes só via pessoas brancas, ou quando os negros, lá nos anos 90, que eu lembro, que começou a aparecer principalmente na campanha de um banco importante, um banco grande, aliás, uma pessoa negra, mas ela era de pele clara, então era uma música do Gilberto Gil, então tinha toda essa,
né, essa exerção aí no fim do século passado, começo desse século. Então, como que é essa questão? Tirando, né, essas representações positivas, né, de ser negro, né, que eu estou chamando de negritude, né, há ainda uma depreciação, há ainda programas de humor, né, aí na internet, pessoas, humoristas, né, que tendem a dizer que isso não é importante, que é só piada, é só humor, né, essa questão do racismo, como é que é? Recreativo, né? Então isso ainda continua. No entanto, essa representação que a mídia faz das pessoas negras, né? Eu lembro duas situações em que era o aniversário, né, de um banco aí importante. Falei importante porque ele veio lá desde, né, antes da República, em que o Machado de Assis era o cliente do banco. Mas quando eu assistindo na sala, eu pensei que fosse o Barão do Rio Branco, que eu lembro dele nas notas de uma moeda antiga. Aí quando falou Machado de Assis, eu caí. Machado de Assis? Como assim? Branco daquele jeito. Então aí houve uma manifestação do movimento negro e o banco foi obrigado a mudar a sua publicidade. Então contratou-se lá o ator, o Laércio de Freitas, falecido recentemente, grande músico, pianista, trabalhou como ator também. Então, é isso que é a positividade, né? Ver pessoas, né, ali consideradas na sua humanidade, acima de tudo, né? E pessoas negras, né? O Machado de Assis é um dos maiores escritores, né? Então, a mídia tende a ter, né, nessa ação aí do passado não muito longe, embranqueceu. Então, quando figuras negras, né, imagens negras são depreciadas e as imagens negras positivadas são embranquecidas, isso é muito complicado para o imaginário de uma criança, fazendo com que ela, adulta ou adolescente, venha a reproduzir esses estereótipos negativos, né, a respeito de si própria. No entanto, é todo um trabalho, né, que necessita ser feito aí. Essa questão da educação, né, da criança negra, eu sou da área do direito, né, então, né, não sou como professora que está lá com as crianças e tudo mais, mesmo agora iniciando uma graduação em pedagogia, mas estou no primeiro semestre, então não sei, ainda estou no início, ainda não, né, não consigo, né, dizer como é isso academicamente, mas como, né, criança negra que fui, iniciando na escola, a nossa percepção como criança negra, ela já inicia nos preparativos de ir até a escola, porque como a professora ela deu o exemplo da amiga dela, quando eu fui na escola eu descobri, né, que tinha crianças, né, de outros tipos. E é mais ou menos isso, né, a gente é negro, a gente é de família negra, né, meus primos não são negros, mesmo tendo alguns primos brancos, mas a maioria deles são negros, meu irmão negro, meus vizinhos ali também negros, então a gente vivia entre si. Né, quando chega esse momento da escola, que a gente já começa a ver algumas restrições. Então, o cabelo sempre preso, né? Porque você não pode deixar o cabelo solto porque é muito armado, é muito volumoso. E aí vem questionamento das outras crianças. Por que seu cabelo é assim? Por que seu cabelo é assado? Por que é desse tamanho? E aí a gente já começa a ter essas pequenas represálias daquilo que a gente é. Né? E aí depois a gente começa a ter essas questões... de cunho racial mesmo, né? Também era de cunho racial, mas de cunho racial mais forte, que vem questão do xingamento, você, né, é um macaco, e por aí vai, situações totalmente difíceis e constrangedoras, e você, criança, você não entende, porque tem família que vai fazer esse letramento racial com a criança, explicar, né, as questões que aconteceram, né, que a gente é negra e tudo mais, mas tem criança que chega lá e não sabe sobre isso. Quando eu cheguei na escola, eu não sabia o que foi escravização, eu não sabia o que aconteceu, que as pessoas negras passavam por determinadas coisas e outras, porque eu era uma criança, primeiramente, e que os meus pais não me deram, nesse início, né, esse letramento. Então, quando chegava algum tipo de ofensa de cunho racial, eu sabia que aquilo me doía, mas eu não entendia tanto o porquê. Né, de chegar em casa chorando e contar pra minha mãe que deu uma leoa na escola, lá, falando que vocês vão com a minha filha, que não sei o quê. E eu sabia que aquilo me doía porque eu via que era algo direcionado a mim, às vezes nas minhas amigas brancas não eram.
não recebiam esse mesmo xingamento, mas aí com o tempo a gente vai crescendo e vai acompanhando, né, e conhecendo a questão histórica e tudo mais, e entendendo o porquê daquelas determinadas ofensas. Mas também, né, como criança negra, né, que entrou ali no ensino fundamental, até o ensino médio, essas questões raciais são muito importantes, porque uma coisa que o meu pai, né, sempre fez, desde quando eu sou criança, sempre quando estava tendo algum exemplo de pessoa negra na TV fazendo algo positivo, que, né, na TV a gente sabe que não mostrava antigamente, né, mas sempre quando tinha alguma coisa, meu pai sempre me chamava para ver, olha só, olha, ela é negra, tá fazendo tal coisa, ele é negro, tá fazendo tal coisa, olha que legal. E, inclusive foi assim, lá no ensino médio, quando eu estava terminando, né, ali meu ensino médio, que eu descobri a graduação que eu queria fazer. Né, foi graças a uma moça na Globo News, eu não me lembro o nome dela, mas eu lembro o rosto dela sempre na minha cara, dessa mulher, dela falando situações ligadas à questão do genocídio, né, dos jovens negros, que era algo que a gente estava passando na nossa família, e eu vi, o meu pai me chamou para ver essa moça falando, e ela falava assim as coisas, eu falava, nossa, mas tem outras explicações para certas situações acontecerem, né? E aí ela explicava, falava, nossa, eu quero ser igual a essa, eu quero fazer isso, eu quero, tipo, criticar o direito, né? Eu quero fazer isso. E aí tava assim, né, embaixo, assim, que ela era cientista social com graduação em Direito. Aí eu falei, então vou fazer faculdade de Direito. E foi graças ao exemplo dessa moça que lá na minha época de escola eu vi e quis fazer graduação em Direito e deu certo. No final gostei, está dando tudo certo. Mas essa situação da criança, né, negra dentro da escola, ela vem, né, desse início de, primeiro, você vai se reconhecer, né, como negro se você não teve alguma situação, né, racial que aconteceu antes, o seu outro colega vai falar que você é negro, né? Ele vai te fazer um questionamento, então uma questão racial sua, ou vai vir através de alguma ofensa, algo do tipo. E isso aí, né, trabalhado durante a questão escolar, a gente vem, como a professora falou, com esses exemplos positivos, né? Exemplos positivos, e mostrar, né, que existe um mundo, né, além daquilo lá. Eu fui de escola pública, né, minha vida toda. E aí quando eu entrei na graduação, na PUC Campinas, o mundo se abriu, né, porque é uma coisa assim, sabe, você faz, você fala, gente, mas tem tanta coisa assim para fazer no mundo que a gente não sabia. É verdade. Né? Então, assim, como a gente vai sonhar com aquilo que a gente não conhece? Sem dúvida. Né? A questão é um sonho de criança mirabolante de coisas que não existem. Mas a partir do momento que a gente vai ali do final do ensino fundamental, ali pro ensino médio, ali você já começa a ter acesso à realidade mesmo, em pensar como adolescente, como o que você quer para sua vida, né? Ter seus questionamentos e tudo mais. E é nesse momento que tem que ser um mundo, né, aberto, né, pra gente. Você fez faculdade em que ano? Eu entrei em 2016. Bem pertinho. Eu tô te perguntando isso, porque você estava aqui falando. Eu também fiz PUC, também tive a mesma sensação que você, claro que, né, em perspectivas diferentes, do mundo que a universidade, que a faculdade abre diante dos nossos olhos. Mas aqui eu também estava pensando que eu lembrei de uma música do Racionais, que é aquela capítulo 4, versículo 3, que logo no início ele fala, é uma música de 1997, que apenas 2% dos universitários eram negros no Brasil. Hoje, mais ou menos 50% dos negros, né, dos universitários são negros, e a gente sabe que né, graças ao sistema de cotas, né, as políticas afirmativas. E aí, eu estava aqui, enquanto estava falando, estava fazendo todas as conexões do quanto a gente avançou nesse sentido, do quanto a gente conseguir que as pessoas negras, e aí também os indígenas, estejam, né, ocupando todos os espaços que são seus de direito, também faz parte desse processo de valorização da raça negra, de identificação e de resgate, porque durante muito tempo, e ainda infelizmente para algumas pessoas, tudo isso foi negado, né, como se o Brasil fosse um país de pessoas brancas, e é exatamente o oposto, a maioria da população é negra, né? Eu queria que vocês comentassem isso. Essa questão do tensionamento, né, que o movimento negro impôs ao Estado brasileiro, no sentido de aprovar, né, as reservas de vagas, cotas raciais, sociais, por sua extensão, né, aí a indígenas também, né, o Unicamp tem um vestibular indígena. Então, eu estudei na Unicamp, né, hoje eu estou na USP, quer dizer, vou voltar para a USP.
Mas eu entrei em 97, né, na época do disco, que foi lançado Sobrevivendo no Inferno. Aquela época não havia muitas pessoas negras, tanto que nós sentávamos no bandejão, numa mesa mais ou menos desse tamanho, aí de 12 lugares, assim, um pouquinho maior que essa, e estavam todos os negros estudantes da Unicamp lá. Isso porque tinha ainda um cubano, o Adolfo, e um africano, um cabo-verdiano, que era o Ivo. Então, assim, nós víamos assim a universidade. A universidade era assim, no século passado, e adentrou esse século ainda sendo assim. Eu fui ao bandejão meses atrás, é totalmente diferente. A universidade, fui a uma defesa de... Então, todo lugar que a gente vai tem pessoas negras. Não acontecia isso. Então, a discussão que as universidades não querem fazer ainda é a questão da docência, né? Porque isso é um posto de privilégio, de poder, assim, né? Embora seja classe trabalhadora, mas ser professor da USP, da Unicamp, da PUC, enfim, é um espaço que dá uma outra ressignificação na dinâmica social, sendo pessoas negras, mulheres, homens negros, e ainda é muito pouco, né? Muito pouca essa representação, mas enfim, no corpo discente está muito diferente, mas lembrando que ninguém fez isso, né? Ninguém concedeu isso por bondade, foi um tensionamento mesmo do movimento negro que desde lá os anos 70 tem pautado essa questão e aí nos concursos públicos, nos concursos hoje, por enquanto, federais, né? Estaduais e municipais, aí que cumpram a legislação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, as crianças hoje, elas têm mais professores negros, né? Eu vejo jovens da idade da Isabela chegando lá em Vinhedo para dar aula. Então, eu estou lá na rede municipal há 12 anos, então tem aumentado o número de professores negros, indígena, tem uma professora indígena, então é interessante para a construção identitária dessa criança, né? Porque ela vê outras representações, né, do que é ser professora, né? Do que é ser advogada, né? Do que é ser juíza, do que é ser, né, diplomata. Então, é muito interessante e isso também contribui para essa visão positiva e para aquilo que a Isabela acabou de mostrar aqui como exemplo pessoal da vida dela. Então, elas veem que isso é possível, né? Quando está ali de uma forma posta, assim, né? Para essa criança de uma maneira bastante real, né? Porque o racismo é a distorção do real, né? Não existe raça superior ou inferior, né? Então, quando isso é colocado para a criança, né? É algo muito violento, porque é uma distorção, né? Sendo que é uma força, né? Uma ideologia nefasta, né? Que atua no intuito de massacrar subjetividades, né? Então é muito importante essa visão positiva. E nós trabalhamos, né, eu como responsável pela pauta pedagógica do Fundamental 2, então nós ressaltamos sempre na formação docente, né, como eu já falei, e também nós temos visto propostas muito interessantes, por exemplo, um professor de ciências trabalhou mulheres na ciência, então, mulheres negras também na ciência. Então, ele mostrou ali uma série de representações que nós corriqueiramente não vemos no livro didático, né? Então, mulheres da matemática, mulheres das ciências da física, né? Nós trouxemos uma cientista para conversar com eles, né? Trouxemos a Sônia Guimarães, do ITA. Nossa. Então, assim, se a ideologia racista existe, então nosso papel, né, de educadora, de educadores e cidadania, né, também uma dimensão da cidadania, é apresentar um outro tipo de posicionamento, né, que é denunciar o racismo e atuar em práticas antirracismo, né. É a Sônia Guimarães que diz, né, que o ITA até hoje não engoliu, né? Até hoje. Várias coisas. O colorismo, eu acho que a gente falando ainda um pouco sobre a violência,
eu estava refletindo aqui que é mesmo, né, uma estratégia do racismo, né, de forma de operar um racismo, porque a gente falou sobre um pouco sobre passabilidade, né? Eu acho que dá às pessoas negras de pele mais clara a falsa sensação de que estão mais imunes ao racismo e que, na verdade, eu acho que em algum momento o racismo vai, né, se sobrepor a isso e mostrar a dura realidade que é das pessoas negras. Sim. Mesmo que você tenha alguma passabilidade, você continua sendo negro. Volta aquela história da época da escravização. Mesmo que você trabalhasse na Casa Grande, você ainda é escravizado. Você ainda não tinha liberdade e sofria, né, todas as consequências ali da escravização e do racismo. Hoje é a mesma coisa. Mesmo que você tenha ali uma passabilidade em alguns setores da sociedade, você ainda é negro e ainda vai sofrer racismo. Trazendo, né, aqui um pouquinho para a minha área da questão da mulher negra, eu trouxe até esse livro aqui, o Imagens de Controle, né, da professora Winnie Bueno, que ela fala um pouquinho da questão do estereótipo, porque essa hierarquização, até mesmo dentro dos negros, nos coloca também, eles tentam nos colocar também em determinadas caixinhas, né, e criam estereótipos raciais e que... primeiramente, vai tentar nos colocar dentro de determinadas bolhas dentro da sociedade. Então, por exemplo, aqui ela traz a questão da mulher negra de pele clara, que vai ser a mulata, né, a mulata exportação, e aí ela vai ter o seu corpo ali hipersexualizado, vai ali sofrer abuso ali desde, né, da infância, né, já tendo o seu corpo sexualizado e todo mundo falando, ai, quando crescer vai ficar bonita, olha o corpo, olha não sei o que, olha, e você começa ali a ser adolescente, ela é da cor do pecado, e por aí vai, né, que são questões que a pessoa fala, olha, ela tá tendo uma atenção, mas é uma atenção totalmente voltada à questão sexual, né, e o sentimento e tudo daquela mulher não interessa, porque o que vale é a questão sexual que o corpo dela, né, traz de acordo com esse estereótipo racial. O que também a professora traz também é a questão também da mulher negra retinta dentro dessa questão também sentimental, porque o corpo dela não vai ser tão sexualizado quanto a mulata. Mas ela também vai ter outro papel na sociedade, que vai ser aquele papel de cuidado, aquele papel de estar sempre zelando pelas outras pessoas, mas ela não tem direito ali ao afeto, a ter um casamento, se for do desejo dela, de ter ali um pai presente ali na vida dos filhos, porque ela vai cuidar sempre de tudo e de todos sozinha. Né? E aqui ela traz o exemplo da tia Anastácia, né? Que é o grande exemplo que a gente tem dentro lá da questão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentro da literatura infantil. Né, que é aqui que a professora utiliza. Então, até dentro dessas questões de colorismo, ninguém sai ganhando assim, né, no final, ninguém está ganhando nada. Né? E muitas vezes até o que o racismo faz é usar o colorismo também para acabar rachando a luta. Né? Porque aí coloca a mulher negra contra a mulher negra, o branco ali, o negro de pele mais clara ali contra o retinto, mas, né, esse não é o foco principal, porque quem está nos oprimindo, né, não somos nós nem temos poder político para isso, né, para a gente se oprimir. Então, é uma forma até do racismo ir se mantendo. Sim. Exatamente. A Carla Cotirene, no livro Interseccionalidades, ela aponta a importância, no caso de um colorismo positivo, do uso do colorismo de uma forma positiva, para denunciar e ter dados objetivos de que essas passabilidades, elas acabam se configurando em desigualdades de fato, né? Então ela diz que é importante nesse processo de reconhecimento, que é muito árduo, né? Por exemplo, na identificação lá trazida pelo IBGE, né? Que foi uma conquista, né? Que chegamos aí a 56% de negros, né? Que é o somatório, que é a somatória de pretos e pardos, né? Então, no entanto, quando ela diz, por exemplo, que ela, mulher retinta, ganha 4.000 e uma mulher de pele mais clara ganha 12.000, então é importante o apontamento, né, em outros, né, quesitos raça, cor, para que apareça
essa passabilidade de fato e ver como o colorismo ele tem corroborado dentro da dinâmica do racismo para produzir desigualdades dentro das desigualdades, né? Então, ele é o subproduto do racismo, né? Então, ele vem aí, o colorismo, no caso, a acirrar, né? E aprofundar, né? Essas disparidades. Então, no entanto, numa perspectiva positiva, aí da identificação que se resulte, né? No efeito, ainda que nefasto, do colorismo, mas também pensar nessa ordem, né, como eu já disse, positiva, o colorismo como uma forma de identificação também de pessoas que até então, né, alisavam o cabelo, tal. É claro que, né, faz o que quiser do cabelo. Sim. Eu tenho uma lace lisa, meu cabelo também não é muito diferente da lace, mas enfim, a discussão Não é essa. né, a discussão não é essa, mas já me perguntaram se eu uso a lace lisa para passar, não passa nada, viu? não tem um portal, nada, é tudo igual. Mas assim, primeiro a gente usa o que a gente quer, né? Porque Claro. tem essa questão do recalque, né, do controle do corpo negro, né? Por que você usa isso? Por que você faz isso? Por que né? Por que você estuda os árabes? Né? Por que você não estuda não sei o quê? Não, isso também, e além disso, também colocam, às vezes, as pessoas, uma pessoa para responder por toda, né, toda a população negra. Isso, exato. Né, esse uníssono, né? Como se nós Exatamente. fôssemos uma coisa só, né? Exatamente. Então tem essa questão, e que numa perspectiva positiva, né, claro, né, o colorismo é um subproduto do racismo, mas tentar ressignificar, né, nesse sentido de identificar mais pessoas negras com experiências, né, que nessa identificação, né, perpassa o ser negro, ainda que de pele mais clara, né, que como a Isabela falou, né, isso não é blindagem para nada, né. Muito bem. Bom, eu tô adorando conversar com vocês, mas a gente tem um tempo, então eu sempre peço, assim, no final de cada programa, para que nossas convidadas, a maioria são mulheres, deixem uma mensagem, né, sobre o que a gente conversou, sobre o que é ser negro, sobre esse espaço em que a gente se propõe a fazer essa reflexão sobre as questões étnico-raciais. Então eu queria que vocês deixassem assim as suas mensagens. Quem quer começar? Professora. Bom, não é uma mensagem muito bem acabada, né? Eu acho que foi acabada no sentido de ser uma frase de efeito ou, não precisa. ou alguma coisa Tudo assim, bem. né? Eu sou péssima nisso, inclusive, porque eu gosto mesmo de pegar, né, uma ideia e ir desenvolvendo, né? Tentando evitar prolixidade, claro, sempre. Mas assim, é isso que a Isabela falou e que é fundamental. Criar, né? Não criar, mostrar, trazer às crianças e aos adolescentes, né? Imagens, né? Positivadas da negritude, né? Então não é só uma questão de construção ou de elaboração, é a própria realidade, né? É claro que do ponto de vista objetivo, né? Os dados apontem aí para essa vulnerabilidade maior, né, entre negros, né, e a população indígena, as populações tradicionais, né, cujo resultado desse processo histórico de massacre está aí dado, né. No entanto, enfatizar essas lutas, né, que se existe ainda, né, pessoas negras, que se existe indígenas, resultado de um processo aí de enfrentamento muito violento, né, e a própria existência, né, pensando as comunidades indígenas, 300 etnias, né, mais de 270 línguas. Então trazer isso para as crianças, que existe isso, né, e enfatizar as contribuições que esses povos deram ao conhecimento, né, a todas as suas áreas, a todas, né, as disciplinas escolares, né, como a criança reconhece, né. Então é uma forma de enfrentamento
do racismo. E para além disso, né, reconhecer aí esses avanços, né, e que muita coisa ainda precisa ser feita até que se chegue finalmente, não sei, não acredito muito nisso, numa sociedade pós-racial, né? Tem gente discutindo isso, mas acho que não sei que planeta eles estão vivendo, né? A raça ainda é determinante, né? Junto com os outros variáveis, né? Gênero, classe, religião, nacionalidade, dos arranjos sociais e das violências impostas, né? Lembrando aí também o povo palestino, né? Que passa por um processo de massacre, né? Racial e um racismo aí, não é só negro, né? Que tem um racismo antinegro, mas um racismo também que está posto ali nessa materialização desse confronto aí em que há o superior e um inferior aí posto, né, nessa elaboração do Estado genocida ocupante da Palestina. Ainda temos um longo caminho, né, professora? E você, Isabela? Como consideração final, sempre, né, trazer de novo essa questão, né, do colorismo, que ele não nos beneficia, né, como população negra, né, e que mesmo que possa parecer, né, que tem algum benefício, nós não temos no geral, porque também a nossa luta ela é coletiva. Mesmo que uma pessoa negra consiga entrar em determinado cargo, consiga ter uma ascensão social, é importante que toda a nossa comunidade também tenha. Né? Não é uma questão também de uma única pessoa ou de algumas pessoas. É importante que a população negra ela tenha, né, acesso a esse desenvolvimento social e tudo mais. Levando, né, pensando nessa questão da educação infantil, como a professora falou, é importante que a gente tenha, né, esses exemplos dentro de sala de aula, que ele também seja incentivado, também, né, como a gente está vendo aqui em questões pedagógicas, fora a sala de aula também, né? E também em outras questões sociais, não só na educação, mas que vem através das políticas públicas aí, dos governos. Então, agora a gente está em época de eleição, né? É importante a gente pensar nisso também, em que a gente vai escolher como representante também dentro dessa questão eleitoral, para que essas políticas públicas sejam feitas ali com a população negra, com a população mais pobre, que dentro do recorte de classe também, né, é a população negra. Então, a minha mensagem de hoje é pensar que a nossa luta, ela é coletiva, né, ela não é individual. Então, mesmo que aconteça essas situações de privilégio, né, dentro ainda das questões raciais, quem faz isso é o racismo, né? Quem faz isso é o racismo. Então, acho que Muito bem. Isabela, professora, muito obrigada por todo, né, por todo aprendizado, por todo compartilhamento que tivemos aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço pelo convite e gostei da participação. Que bom. Obrigada. E esse foi o nosso Diálogos Étnicos de hoje. Espero que a gente tenha conseguido também compartilhar e fazer você refletir sobre tantas questões importantes que falamos aqui. E eu agradeço a sua audiência, a sua companhia e te convido a estar com a gente na próxima semana com mais um tema e também a acompanhar toda a programação aqui da Educa TV no canal 12.2 para Campinas e 47 cidades da nossa região. Semana que vem a gente se encontra de novo. Muito obrigada. Até lá. Educa TV. Diálogos étnicos. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.